E estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo, ao vivo aqui na TV Barueri. Então pega esse link, compartilha com geral, porque minha convidada de hoje vai compartilhar uma história muito linda, muito emocionante. Pega o lencinho que você vai precisar. Estamos aqui com Ana Rufino, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você, viu? Que legal, eu que agradeço por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria Obrigada. que você falasse um pouquinho, né, da sua história com o seu esposo Júnior. Antes, a produção também vai soltar uma foto, né, do Júnior antes do acidente, que a gente vai pincelar sobre isso, sobre esse processo e o que aconteceu. A produção vai colocar aqui pra gente e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele antes, né, e também do relacionamento de vocês antes também do acidente, como que era, né? Aí você Sim. pode também dar uma iniciada assim para a gente saber, né, como que era também. Ah, o Júnior era um homem incrível, né? Era não, é, É. né? Um homem incrível. Ele. Eu falo que no Júnior eu descobri o amor, sabe? Porque eu já tinha tido alguns relacionamentos, né? Nada muito sério, mas já tinha tido. Só que era tudo muito vago. Parecia que faltava alguma coisa. E eu encontrei essa alguma coisa quando eu encontrei o Júnior, sabe? Foi algo assim. A princípio eu não queria. Uhum. Falava assim, não, só mais algum rolinho aí e acabou. Só que teve algo nele que me encantou. E isso que me encantou foi um determinado dia eu olhei pra ele e eu falei assim, é ele. É o amor Não da tem minha como. vida. É, É a peça exatamente. que faltava no meu quebra-cabeça, assim? Sim, Que bacana. é Então vocês isso. tinham um relacionamento super saudável também, né? Nossa, demais. Demais. O Júnior sempre foi muito amoroso, muito cuidadoso e muito atencioso, assim. Sabe aquela pessoa que não só que cuida de você, mas é aquela pessoa que sabe a hora que você precisa de um abraço, sabe a hora que você tá precisando ficar sozinha, sabe o momento que você precisa, não, agora é a hora de eu ir lá e abraçar ela, colocar uma coberta nela e dar um cheiro. O Júnior é essa pessoa. O cuidado, né, que vocês Cuidado. tinham. Sim. E vocês ficaram quanto, assim, vocês namoraram, né? E teve o tempo também do casamento. Quanto tempo juntos, assim? A gente namorou um mês, fomos morar juntos e aí a gente ficou um ano juntos antes de casar. No dia que fazia um ano que a gente estava junto, a gente casou. Aí, depois que a gente casou, permanecemos juntos por um ano e 6 meses antes dele sofrer acidente. Né? Aí, um ano e 6 meses depois, no caso, 2 anos e 6 meses depois, ele sofreu acidente. Sim, antes da gente Né? entrar, vamos ver se a produção coloca aí pra gente também a foto do casamento de vocês, né? Aí, ó. Sim, Olha lá, que casal abençoado, que casal lindo. Essa foto, né, foi antes do acidente. foi. Você lembra mais ou menos também quanto tempo que durou, assim, né? Depois, assim, vocês casaram, aí vocês ficaram quanto tempo juntos antes do acidente? Um ano e seis Um ano e meses. 6 meses. Isso. Um ano e 6 meses. Certo. E agora entrando já, né, nessa questão, porque é uma história muito, muito impactante. Uhum. E antes de você receber a notícia, Deus ministrou no seu coração, né? Então, como se Deus Sim. estivesse avisando algo para você. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu soube que Deus estava falando comigo. Porque o acidente do Júnior aconteceu na segunda-feira, dia 23 de abril de 2018. No dia 22, que era um domingo, a gente foi para a igreja, né, na parte da manhã, a gente saiu, se divertiu. Quando a gente voltou para casa, ele foi trabalhar. Ele trabalhava de frentista e rodava turno. E ele estava no turno da tarde naquela semana. E quando ele voltou para casa, quando a gente voltou para casa, a gente almoçou e ele foi trabalhar. E eu fiquei ali olhando minhas redes sociais. Enquanto eu estava olhando as redes sociais, apareceu um vídeo com cenas do filme Up Altas Aventuras e a música da cantora Aline Barros, Soube Que Me Amava. E ali, enquanto eu fui assistindo aquele vídeo, era como se algo tivesse acontecendo dentro de mim. A sensação é que algo estava acontecendo dentro de mim.
eu sentia uma dor tão intensa que era como se alguém tivesse chegado para mim e falado assim, olha, alguém que você ama muito morreu. Essa era a sensação, uma sensação de ter acabado de receber a notícia do óbito de alguém. E dentro daquilo ali eu não estava entendendo nada. Porque eu estava assim, a gente estava vivendo a nossa melhor fase. A gente tinha acabado de mudar para uma casa melhor, né, do que a gente morava antes. Eu estava trabalhando, ele estava trabalhando, a gente estava começando a mobiliar a nossa casa. E assim, eu falei, gente, não tem sentido de eu estar desse jeito. E eu comecei a chorar, assim, um choro incontrolável. E eu perguntei, eu só falei assim, Deus, por que eu estou sentindo isso? Mas não vinha a resposta. E eu senti de mandar o vídeo para ele. Mandei o vídeo para ele, falei, assiste esse vídeo. Ele não assistiu. Quando ele chegou em casa, 10 horas da noite, ele chegou em casa, falei assim para ele, você assistiu o vídeo? Ele falou, não. Falei, não, então senta aqui que a gente vai assistir. Ele sentou e a gente começou a assistir. Mas nisso eu comecei a chorar de novo. Eu não conseguia conter a minha emoção. E aí ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei. Só que nesse segundo momento, eu ouvia o tempo todo, vai ficar tudo bem. Era uma voz assim, dizendo para mim, vai ficar tudo bem. Aí passou, a gente foi deitar. E a última coisa que eu falei para ele antes do acidente foi, eu falei assim, Júnior, Deus está me chamando para perto dele. Ele falou assim, você quer ir mais na igreja? Eu falei, não, não é isso. Eu não sei te explicar, mas Deus está me chamando para perto dele. E realmente foi isso que aconteceu. E tem um detalhe que o Júnior, ele era muito inseguro. Então ele achava que eu estava com ele, sim, por estar. E teve um dia, eu fui nascida e criada dentro da igreja, fui coordenadora de grupo de jovens, eu sempre estive à frente de algum movimento dentro da igreja. Só que eu fiquei afastada ali uns 4 anos, 5 anos mais ou menos. Eu fiquei afastada, só ia vagamente dia de domingo. E teve um dia que eu passei de ônibus em frente a uma igreja, e tinha tanto de jovem assim reunido, e ali naquela hora assim, meu coração queimou. E eu falei assim, Senhor, como eu queria voltar a sentir aquele primeiro amor, e como eu queria poder mostrar para o Júnior que eu amo ele de verdade. Eu queria que ele visse isso. E depois que... Eu até esqueci disso, sabe? Porque isso aconteceu uns 20, 30 dias antes do acidente. E depois passou. E alguns anos depois que eu fui lembrar disso. Porque é como se tivesse apagado da minha mente. E aí eu fui lembrar disso e eu falei, nossa, para ver, foi algo que eu pedi para Deus. Eu queria mostrar para o Júnior que eu não estava com ele por estar, que eu estava com ele porque eu amava ele de verdade. E é isso que eu tenho conseguido fazer todos os dias durante esses quase 6 anos. Sem dúvidas, é impressionante, assim. E entrando também agora no momento da ligação, né? Porque foi uma ligação que te deixou muito, né, triste, porém algo te confortava, até porque Deus ministrou antes no seu coração. Então, eu queria que você falasse Sim. também como foi esse processo dele estar no hospital, de você receber essa notícia, e também como foi lidar com tudo isso, né? E também os que os médicos falavam, né? Então, ele sofreu acidente 5h40 da manhã. Eu fui ficar sabendo por volta ali das 1h20, 1h30 da tarde. Né? Demoraram para me encontrar. A gente era morador novo no bairro que a gente morava, quase ninguém conhecia a gente. Então, o que aconteceu? Né? Ficou aquele rolo para tentar me achar, e quando me acharam, primeiro eles chegaram nas meninas que trabalhavam comigo. Foi um parente da pessoa que conduzia o veículo que atropelou ele, e aí chegou nas meninas, e as meninas falaram assim, olha, ela é cardíaca. Vamos fazer o seguinte, não conta para ela agora não. Leva ela até o hospital, a gente fala que foi outra coisa que aconteceu, e aí chegando lá, ela vai estar no hospital, vai estar amparada, e lá você conta. E assim eles fizeram, eles falaram para mim que ele tinha caído de bicicleta. E eu fui pro hospital achando que ele tinha caído Ele de estava indo bicicleta. trabalhar. Ele estava indo trabalhar a hora que aconteceu. Mas dia de segunda-feira era dia que tinha promoção no posto que ele trabalhava. E eu tinha trabalhado lá.
Então eu sabia que a fila era enorme, que era difícil mexer no celular. Então eu falei assim, eu mandei mensagem para ele durante a manhã, ele não respondeu, eu falei, tá tranquilo. Hoje eu sei que é dia de promoção de gasolina, então tudo bem. E quando eu cheguei no hospital, eu falei quem eu era e eles falaram assim, ele está aqui na emergência. Quando eu entrei, ele já estava muito inchado, estava entubado, ele estava só esperando uma vaga para UTI. Então, assim, ele estava irreconhecível. Ele não teve nada físico de machucado, nada. Foi só o traumatismo craniano. Só que ele estava muito, muito inchado. E ali eu falei assim, perguntei para a enfermeira, eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou, você tá sozinha? Falei, tô. Ela falou, então, na hora que chegar alguém, algum familiar, a gente passa o relatório médico. Aí eu só fui saber realmente o que estava acontecendo. Eu sabia que era grave, porque ele estava entubado, mas eu só fui saber o quão grave era 11 horas da noite. Aí que o médico falou, e ali ele dando a notícia, né, que aí tinha chegado todos os familiares. Aí ele pegou e falou, olha, ele, dentro da gravidade, eu não sei nem como que ele conseguiu sair vivo do local do acidente. Ele tem aí, em média, 72 horas. Tudo vai depender do organismo dele responder. Não tem mais nada que a medicina possa fazer. E ali, os piores momentos foram as 72 horas. Porque ele poderia ter morte cerebral, né? Uhum. E, assim, foi bem difícil passar essas 72 horas. Mas eu fiquei confiante em Deus, porque o tempo todo, aquela frase que eu tinha ouvido um dia antes, ela continuou se repetindo internamente em mim, sabe? Que ia ficar tudo bem. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia ficar tudo bem. Você tinha sentido, por mais que foi uma tristeza, né? É a hora que Deus ministrou também o seu choro, né? Ali de estar perdendo alguém. Sim. Mas na mesma hora também veio um conforto. Sim, exatamente isso. Tanto é que tem gente que pergunta, Ana, você entrou em desespero na hora que você viu o Júnior lá em cima da cama, no hospital? Não. Eu falo que eu tive todo esse desespero um dia antes. Né? Deus me preparou tão bem que no dia eu não fiquei desesperada, eu não fiquei angustiada. Claro, eu fiquei triste de ver ele ali daquela forma, mas eu sabia que Deus tinha algo maior na vida dele, sabe? Eu não sabia nem explicar como que eu tinha tanta certeza daquilo, mas eu tinha muita certeza daquilo. Era a única certeza que eu tinha, que ia ficar tudo bem, realmente. E a pessoa que atropelou ele prestou socorro em algum momento? Essa pessoa, ela ficou no local do acidente até chegar a ambulância e os policiais, né, que fizeram a ocorrência. Só que a gente só teve esse contato. Na verdade, eu nem tive esse contato com ela. Eu fui conhecer ela 10 meses depois. Né? Eu tive o contato com um familiar, que foi quem me achou no meu emprego, onde eu trabalhava, mas não sabia nem como era a pessoa, sabe? A gente só sabia através do boletim de ocorrência. Né, que o que ela disse no boletim de ocorrência é que foi ele que bateu a bicicleta no veículo dela e que aconteceu, né, toda essa fatalidade. E aí Deus também preparou você para um momento de perdão, porque não é fácil, independente de quem foi o culpado ali na hora, né, que cada um, né, pode ter uma visão do que aconteceu ali, sim, mas Deus também te preparou. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque não é fácil a gente perdoar, mas é necessário, né? Então, eu sempre falava para todo mundo assim, acidentes acontecem, por isso são chamados de acidente. E aí, todo mundo falava assim, Ana, mas você não tem raiva, você não fica com raiva de tudo que aconteceu. Você vê o Júnior ficou 10 meses vegetativo, chegou a ser considerado paliativo, né? Aos olhos da medicina não tinha nada que pudesse ser feito por ele. Então, todo mundo falava assim, você não tem raiva de ver a pessoa que você ama em cima de uma cama, nessa situação, respirando por aparelho, alimentando por sonda, sabendo que quem ocasionou isso está bem, vivendo bem e nunca veio atrás? Eu falava, não, gente, acidentes acontecem. E eu sempre repetia isso.
Só que no meu inconsciente, no mais íntimo do meu ser, eu tinha uma mágoa. Nem era uma raiva. Eu tinha uma mágoa porque eu não conseguia entender como que a pessoa se envolvia no acidente de tamanha gravidade e não procurava saber como que a outra parte estava. Sabe? Eu pensava assim, por mais... Eu falava, porque não foi feito perícia nem nada. Então, eu falava assim, por mais que ela ache que ela estava certa, mas como que ela deita todos os dias sabendo que alguém ficou ferido tão gravemente num acidente o qual ela foi parte? Então, ali, isso internamente ia rolando em mim, sabe? Ia acontecendo. E aí, nesse período, a gente tentou fazer o desmame do aparelho respiratório do Júnior 3 vezes. É que ele ficou na sua casa. Em Você montou casa. uma UTI ali, então, no caso. Montei uma mini UTI para receber ele em casa. Ele ficou 97 dias hospitalizado. Após esse período, ele estava tendo infecções recorrentes. E aí eu perguntei para a equipe médica, qual é a solução? Eles falaram, olha, não tem nada que dentro do hospital que possa ser feito por ele. Ele está estável, o melhor agora seria ele ir para casa, porque quanto mais tempo ele permanece no hospital, maior é o risco de contaminação e a cada contaminação, maior é o risco de morte, né? Então, ele pegava uma infecção atrás da outra, ali, sarava uma, vinha a outra. E aí eu falei, não, então vamos organizar, montei a mini UTI em casa para levar ele para casa. E aí ele foi para casa após os 97 dias. E a gente tentou, tinha uma equipe médica aqui uma vez na semana, me auxiliar, o restante do tempo eu que cuidava dele. E a gente tentou fazer o desmame do aparelho respiratório 3 vezes, sem sucesso nenhum. E eles falavam para mim, Ana, não adianta, ele não responde, sabe? Eu precisei passar até em psiquiatra, psicólogo, porque as pessoas me questionavam se eu estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu falava assim, o Júnior está melhorando, o Júnior está ficando bem. E as pessoas diziam assim, Ana, você não quer encarar a realidade. Porque realmente, fisicamente, não tinha melhora nenhuma. Mas eu não consigo, assim, explicar. Mas eu sentia que o Júnior estava melhorando, sabe? Eu tinha certeza que ele estava... Eu olhava para ele, era como se eu conseguisse enxergar o Júnior através do olhar dele. Eu tinha certeza que ele estava melhorando. E ali, dentro daquilo ali, um dia eu estava assistindo uma palestra, falava sobre a importância do perdão e tudo mais. E naquilo ali que eu fui ouvindo, de repente me sai uma frase. Eu estava limpando a casa, a TV ligada alta, e de repente me sai uma frase assim: a falta do perdão. Existem portas fechadas na sua vida porque você não consegue liberar o perdão. Aí eu, oi? Aí eu fui para frente da TV e sentei. Aí eu sentei, eu falei, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Isso muito me interessa. Deixa eu prestar atenção nisso aqui. Aí, de repente, assim, olha, a falta do perdão causa coisas na sua vida que você nem imagina. Inclusive, você está segurando, enquanto você decide não perdoar, você está segurando uma brasa quente, esperando o momento certo para jogar no outro, que te feriu. Mas, enquanto isso, é você que está sendo ferido. E aí eu falei, nossa, forte isso, né? Aí, na hora, eu parei, pensei, falei, nossa, será que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Já veio no seu coração, assim, a pessoa? Você lembrou do acidente? Você já teve o clique? É ela? Deus está falando comigo? Foi de imediato, assim, sabe? Tanto a mágoa que eu tinha era tão grande que a pessoa tem um nome muito comum, tipo Maria, João, José. Eu não lembrava o nome da pessoa. Esses 10 meses, quando alguém me perguntava, eu falava, eu não lembro o nome. Eu não lembrava o nome. A mágoa era tão grande que apagou o nome da minha memória. E aí eu falei assim, eu vou achar esse boletim de ocorrência. Procurei, achei, aí eu achei o nome. E uma das meninas que trabalhava comigo tinha descoberto onde que ela trabalhava, essa pessoa trabalhava. E era caminho da minha casa para o centro da cidade.
Isso foi num domingo, na segunda-feira eu tinha que ir no centro da cidade buscar material hospitalar do Júnior. E eu falei assim, a gente ama testar Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou passar lá para pedir perdão. Para falar para ela que eu a perdoo e pedir perdão por ter guardado essa mágoa esse tempo todo também. Só que tem um detalhe. Eu sei que o ponto de ônibus onde ela trabalha, o ônibus não para. Se alguém pedir para o ônibus parar, eu desço e vou. Senão, eu vou seguir com a minha vida. 3 pessoas deram sinal. Não tinha nem como correr, né? 3 pessoas. Eu falei, bom, agora eu tenho que ir. Aí eu fui, conversei com ela. Ela se assustou muito. Não esperava, né, a sua visita. Se assustou muito. E aí eu conversei com ela e eu falei assim para ela, eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se você não acredita, mas eu tô aqui hoje porque foi Deus que me conduziu até aqui. E eu quero te dizer que independente de qualquer coisa, eu não tô aqui procurando culpados. Eu te perdoo. Nessa época o Júnior respondia piscando os olhos. E eu tinha falado para ele antes de eu sair, só que o Júnior só piscava os olhos para mim, não piscava para mais ninguém. O povo achava que eu tava, ó, birutinha da cabeça. E aí eu falei assim, falei para ele o que eu tava indo fazer. Eu falei, você perdoa essa pessoa? E aí ele piscou os olhos 2 vezes, que era o sim, né, o sinal de sim. E aí eu falei para ela, o Júnior também perdoa você, meu marido também te perdoa. Independente de qualquer coisa, você está perdoada. E aí eu falei para ela, você me perdoe por ter guardado e alimentado essa mágoa por tanto tempo. E aí eu saí dali assim, leve, sabe? 15 dias depois o Júnior estava fora do aparelho respiratório. 15 dias. O que não aconteceu em 10 meses, aconteceu em 15 dias. Era a liberação do perdão, ó. Era a porta que estava fechada. É porque a gente precisava liberar o perdão. E ali muitas outras coisas foram acontecendo na nossa vida, sabe? Muita coisa foi fluindo e foi melhorando, graças a Deus. Tá vendo o poder do perdão? É inacreditável. E tem pessoas que não acreditam nisso, né? Quer ficar com a mágoa como se o perdão fosse só para outra pessoa. Mas não, é para nós mesmos. O perdão, na verdade, ele é pra gente, a cura do perdão é nossa. A gente acha, eu vou liberar o perdão pro fulano, vou deixar ele livre do que aconteceu. Não, aquela pessoa ela vai responder pelos atos dela, quer queira, quer não. Exato. Isso é um fato. Só que nós estamos nos liberando de ficar com uma ferida aberta, que a todo tempo é como se tivesse alguém com uma agulha ali cutucando, né? E aí a gente fala, não, peraí, pra que eu vou ficar com isso aqui? Não está agregando em nada na minha vida, não está me trazendo nada de bom, nada de melhor. Eu costumo dizer que a falta do perdão é igual um saco de batata podre, né? Que quem já pegou uma batata podre sabe o quanto que tem um mau cheiro, né? Só que tem gente que escolhe continuar carregando esse saco de batata. Né? Eu falo, não, melhor a gente perdoar. Né? Não é que a pessoa não tenha errado, né? Ela pode ter cometido os erros dela e não é também voltar a conviver. Tem muita gente que pensa assim, eu vou perdoar, eu vou ter que voltar a conviver. Não, é você entender que o que o outro te fez é problema dele. O que você vai fazer com aquilo aí já é problema seu. Exatamente. Né? Não, é bacana esse assunto também do perdão, né? Porque Sim. a gente deixa de receber várias coisas de Deus exatamente por isso. E Deus nos perdoa todos os dias, porque somos cheios de erros, de falhas, né? De pecados, de defeitos. E Deus todos os dias ali, todas as manhãs, permite, né, que a gente viva uma nova história, nos perdoa para que a gente seja uma pessoa melhor. Então a gente também tem que liberar isso, né? Com certeza, com certeza. Que legal, que legal. E você também teve um momento muito difícil já depois que o Júnior tirou os aparelhos, né? Você já estava ali mais habituada, né, com os cuidados, mas você também teve algumas crises, passou por alguns momentos difíceis, Sim, até mesmo em desistir. Então eu queria que você também falasse como foi esse processo para você. Isso foi um pouquinho antes. Isso fazia por volta de 4 meses que o Júnior tinha sofrido acidente. E ele já, 4 meses, acho que uns 5 meses, ele já estava em casa e eu estava assim, muito exausta, muito cansada, porque cuidar de uma pessoa acamada
é extremamente difícil, principalmente em estado vegetativo. É que mudou a Né? rotina, né? Nesse período, eu dormia 4 horas por noite e eu acordava a cada meia hora para ter certeza de que estava tudo bem com ele. Porque eu não tinha alguém para revezar comigo. Então eu falava assim, não, eu coloco o celular aqui para despertar, que aí toda hora eu tô vendo o que está acontecendo. E como eu comentei, eu tenho problema de coração. E um dia eu acordei passando muito mal, né? Tem um desvio na coluna também, então juntou tudo. E eu falei, não tem como, eu tenho que pedir ajuda para alguém, porque se eu não pedir ajuda, quem vai ficar de cama sou eu, né? E se eu ficar de cama, quem iria? Eu falei, na hora eu pensei, se eu ficar de cama, quem vai cuidar do Júnior? E eu liguei para uma determinada pessoa que era alguém que eu pensava assim, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai me socorrer. E nessa ligação, eu ouvi uma frase que eu ouvia na minha infância. Então, assim, era algo que já tinha, uma frase que já tinha me machucado muito, e eu voltei a ouvir, que foi a seguinte frase: você merece ficar sozinha. Na minha infância eu ouvi muito, essa menina merece ficar sozinha, essa menina tem que ficar sozinha. Eu ouvi isso diversas vezes. Só que eu nem lembrava disso. E nesse dia, no meio ali da conversa com essa pessoa, ela falou assim, você não quis cuidar? Agora se vira. Se vira sozinha, fica sozinha. Você merece ficar sozinha com ele, você quis cuidar. E ali, assim, o chão se abriu. Porque eu falei, poxa, eu não tenho ninguém que eu possa recorrer. E só que não veio só o momento, veio à tona aquela dor da infância, de ouvir essa mesma palavra. E ali eu pensei, para mim chega, sabe? E eu pensei, o Júnior não vai ter alguém para cuidar dele. E ali eu tramei na minha cabeça como eu iria dar um fim para o Júnior e depois para mim. Eu pensei, calculei tudo. E nesse período tinha uma enfermeira que ficava com o Júnior uma vez no mês para eu poder sair e fazer tudo que eu tinha para fazer. Que eu não tinha como pagar direto, então eu escolhia um dia no mês. E era o dia que eu saía e ficava o dia todo fora, resolvendo minhas questões. E esse era o dia. Né? Eu já tinha combinado com ela no dia anterior. E aí, pouco depois dessa ligação, ela chegou para ficar com o Júnior. Ela me perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava. Mas ela já estava ainda há um período ali. Ela viu que não estava tudo bem. Eu saí, fui resolver todos os pormenores que tinha para resolver. E quando eu voltei, já era por volta assim, de umas 5, 6 horas da tarde. E tudo na minha cabeça, tudo certo já, para na hora que ela fosse embora, né, eu realizar aquilo que eu tinha planejado. E ela falou assim, Ana, eu tô vendo que você não tá bem. Hoje não é dia de você ir no grupo de oração que você estava indo. Eu acho que eu tinha ido umas 2 vezes só nesse grupo de oração. E aí eu falei, Ela falou, você não vai? Falei, hoje eu não vou, eu só tenho dinheiro para te pagar durante o dia, à noite eu não tenho. Ela, Ana, hoje eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada programado, você vai, eu fico com o Júnior, eu não vou te cobrar. Eu, não, ela, não, você vai, que eu tô vendo que você não tá bem. Falei, então tá bom. Aí eu fui, mas fui assim, né, no caminho pensando, nossa, mas que amolação, por que ela não deixou ficar quieta em casa? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui. Lá tinha cerca assim, de umas 70, 80 pessoas nesse grupo de oração, era um grupo grande, sabe? Dava muitas pessoas mesmo, porque acontecia muita coisa boa lá. Então, era um grupo cheio, eu não conhecia ninguém. E aí cheguei lá, sentei lá no final, na última fileira, e a pessoa ministrando a palavra, de repente a pessoa falou assim, gente, quem quiser receber oração, pode vir aqui à frente que a gente vai orar. E eu fui. Fui eu e umas 15 pessoas lá na frente. E aí a gente ficou assim na frente, enfileirado, né, assim, um ao lado do outro, e ela começou ali a orar, impondo as mãos, mas sem tocar em ninguém, só assim, né? E naquilo que ela começou a orar, eu comecei a sentir uma vontade enorme de ajoelhar. Mas assim, incontrolável. Só que eu estava com vergonha.
Falei, eu não conheço ninguém aqui, eu vou ajoelhar. Assim, Tipo assim, do nada. do nada eu vou ajoelhar. Eu falei, eu não vou ajoelhar. E ela falou assim, gente, olha aqui, tem pessoas aqui que estão querendo ajoelhar e vocês vão ajoelhar. Porque ou vocês ajoelham, então Deus não vai dar a bênção que Ele quer dar na sua vida. Porque o inimigo não quer deixar você ajoelhar. Mas Deus tem coisa grandiosa para a sua vida, então ajoelha. Se você está com vontade, faz o que o teu coração está pedindo. Antes dela terminar, eu já estava ajoelhada, né? Aí eu ali ajoelhada e ela, de repente, ela se voltou pro lado que eu estava e ela falou assim: tem uma mulher aqui hoje que ela pensou em fazer uma atrocidade. E Deus mandou te dizer o seguinte: você não tá sozinha. Eu vou honrar a tua luta. Ali eu não tinha perna para sair do lugar, né? Ali eu chorei igual criança. Eu não tinha força para levantar. E o momento de ministração ali continuou, e ela orando, e tinha várias outras pessoas chorando muito e tudo. Na hora que eu me acalmei mais, aí eu voltei pro meu lugar, e no final eu fui falar para ela que aquela palavra tinha sido para mim. E aí eu falei para ela que aquela palavra tinha sido para mim, e contei um pouco da minha história. Ela conhecia mais ou menos a história, porque era no mesmo bairro que a gente morava, esse grupo de oração. E aí ela falou assim: tem alguém indo na tua casa orar por vocês, a fazer um acompanhamento com vocês? Eu falei: tem a Lu e a Vanessa. Ela falou assim: que legal, elas estão indo lá? Que bom, Ana, que elas estão indo lá. Só que essa Lu e essa Vanessa não era a mesma que ela estava pensando. E aí ela ligou para a Vanessa que ela estava pensando e falou assim: que bom que você está indo lá na casa da Ana com o Júnior. Eles precisam tanto de oração e tudo mais. Vai lá mais vezes. Menina, ela me contou que ela estava em mente para fazer e Deus tirou isso do coração dela. Na mesma semana, uma tal de uma Vanessa bate no portão da minha casa. Aí ela: a Márcia mandou vir aqui conversar com você. Aí eu: mas quem que é você? Tipo assim. Aí ela: você falou que a gente estava vindo aqui, mas a gente não está vindo. Essa Vanessa tem uma irmã que chama Lu também. E aí ela pensou que era essas duas. E essa família abraçou eu e o Júnior como se nós fôssemos família deles. E ali eu vi o agir de Deus, porque Deus falou que eu não estava sozinha. E no momento em que eu me senti mais sozinha, Ele providenciou pessoas para cuidar de mim e do Júnior como família, sabe? E ali a gente morou próximo a essa família por 2 anos. E assim, eles foram nossa família. Por 2 anos, eles foram a nossa família. Totalmente. Nossa, você vê o agir de Deus, né? Primeiro o inimigo fica maquiando ali, né, na mente, Sim. como se você estivesse sozinha, como se não tivesse mais jeito para você, né? E até pensou em tirar a vida, né, do seu esposo para depois tirar a sua. Então você vê como que o inimigo ele trabalha, né, quando a gente também dá espaço para aquilo, né? Porque naquele cenário que você tava, você não via mais uma vida assim boa, né, para viver, porque vocês tinham uma rotina e mudou completamente aquilo. E do nada, né, do dia para noite as coisas mudaram e você tinha que estar mais preparada para aquilo, só que você também não tinha muito apoio. Então é difícil, é uma situação que nem todo mundo aguentaria. Não. E depois Deus manda pessoas para ajudar, porque você também precisava de ajuda, né? Não só o Júnior, mas você também precisava de um abraço, né? De uma palavra, de atenção também, porque, querendo ou não, acredito que você também deixou as suas coisas de lado, né? Sim. Eu parei de trabalhar, parei tudo, né? A vida, assim, um todo. Parei para poder cuidar do Júnior, me dedicar a ele 100%, né? Eu cuido do Júnior 24 horas por dia. E é muito gratificante, porque eu falo que eu descobri o amor com o Júnior e eu entendi o que é você escolher, você decidir amar. Porque é muito fácil, pelo que o mundo nos traz, é muito fácil você falar assim: eu vou deixar pra lá. É mais fácil, né? Eu ouvi na época que o Júnior estava hospitalizado. Eu tinha 25 anos na época. Nós tínhamos 1 ano e 6 meses de casado, sem filhos.
Eu ouvi de médicos que atendia ele, vai viver sua vida. Você vai, as pessoas diziam para mim o tempo todo, larga a mão de ser boba. Eu lembro um dia eu peguei um Uber para ir até o hospital, num período que ele ainda não tinha, ele só recebia visitas ainda. E ali o moço perguntou para mim, você está indo para o hospital fazer o quê? Aí eu falei, estou indo visitar meu marido. Aí ele, o que aconteceu? Aí eu contei para ele, mas o que os médicos falam? Aí eu falei para ele que os médicos não davam esperança, ele falou, nossa, você é jovem. Para que ficar indo, moça, entrega para a família, vai viver sua vida. E aí, ele conversando comigo e me olhando pelo retrovisor. Aí eu olhei bem para ele no retrovisor e aí eu falei assim para ele, olha, essa aliança aqui, ela não representa só uma aliança entre um homem e uma mulher. É uma aliança com Deus. Se eu quebrar essa aliança, não é só o meu esposo que eu estou perdendo. Falei para ele. Aí, na hora, ele ficou assim, ele falou assim, olha, você me desculpa. Eu tive depressão, ele contando para mim, ele falou, eu tive depressão e a minha esposa me abandonou. E eu achava que todas as mulheres eram iguais. Falei para ele, não. Mas quem entende o que é o casamento, Exato. pode passar por trancos e barrancos. Mas Deus vai dar força, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento. Porque uma coisa que muitas pessoas perguntam, Ana, da onde você tira forças? Eu falo, não é minha, é de Deus. Quem me sustenta todos os dias é Deus. Sim. As pessoas não são descartáveis, né? Não é porque é um momento difícil de crise que você tem que abandonar aquilo. Porque é mais fácil, né? A gente abandona, não tem vínculo nenhum. A gente casou, mas a gente separa, não tem problema. É como se não tivesse um compromisso primeiramente com Deus, né? Exatamente. E as pessoas se triste. perdem muito nisso. E é até um espelho, né, para as mulheres, porque a gente acredita, assim, que existe amor de verdade, que as pessoas não são descartáveis e que nem todo mundo é igual, né? Então tá aí uma prova viva disso. Eu falo que casamento não é brincadeira. Né? E muita gente casa sem saber o que é um casamento. Exato. De verdade, no sentido de o que é o compromisso de um casamento. Tem gente que pensa que é só assinar um papel. Quantas vezes eu ouvi de amigas minhas, não, é só assinar um papel, se não der certo, você para. E não é isso. Como se fosse trocar de roupa, né? Vou colocar uma calça hoje, amanhã uma camisa branca, mas posso tirar e colocar preta. Assim, como se fosse algo simples. Sim. Mas não é. E não é. Não é. É muito mais sério do que a gente pensa. E eu falo, pra mim, casamento é pra vida toda. Sim. Né? Então, quando as pessoas ficam impactadas assim, nossa, mesmo sem você ter filhos, porque quando é uma pessoa que tem filho, todo mundo fala, não, mas tem filho aí é diferente. Tem uma ligação a mais, né? E eu falo assim, gente, é um ser humano. Exato. A palavra fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Se nós somos imagem e semelhança, todas as vezes que eu olho para o Júnior, todas as vezes que eu me sinto exausta, eu olho para ele e falo assim, é um pedacinho de Deus que eu estou cuidando. Todas as vezes. Porque eu falo, gente, se não for para eu olhar para um ser humano com amor, como que eu vou, né, isso é bíblico, né? Como que você fala que ama Deus que você não vê e não ama o teu próximo que você está vendo, que está diante dos teus olhos. E é alguém que você escolheu, né? Sim. Ele te escolheu, você escolheu ele. Então, tem uma aliança ali também. E tem a parceria, né? O cuidado, porque nem todo mundo se prestaria a isso, né? Infelizmente, porque não tem esse entendimento da aliança com Deus, né? Em primeiro lugar. E também todo esse processo, né? De cuidado que você teve com ele, teve algum momento, assim, que você deixou de se ver como mulher, assim, e ser mais a parceira, ou tipo, até aquela mãezona, assim, dele? Teve talvez, algo na sua mente, assim, que deixou você perdida por um momento? Teve. Teve sim. Mas eu só percebi o dia que eu levei um susto, né? Um determinado dia,
quando o Júnior já estava consciente, né, bem mais consciente, ele olhou para mim e falou assim, vamos namorar? Oi? E isso já tinha 2 anos eu cuidando dele. E eu levei um susto. Falei, como assim? Aí eu fiquei, gente, eu esperava que isso fosse acontecer. Mentira, eu não esperava nada. Na hora eu falei, eu esperava que isso fosse acontecer, mas não torci. Não, eu não esperava. Porque ali eu já tinha acostumado a cuidar. Uhum. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí fui conversar com os médicos, né? A princípio foi muito difícil. Eu passei por sessões com psicólogo. Por quê? Eu já estava começando a enxergar o Júnior como filho, né? Pelo tempo cuidando dele. E na minha cabeça, nós voltarmos a ter um relacionamento marido e mulher seria o mesmo que eu estar molestando ele. Na minha cabeça já estava indo para esse lado. E aí eu conversei. Primeiro, eu conversei com todos os médicos dele. Toda a equipe médica que atendia ele, porque eu queria ter certeza de que ele estava consciente e que aquilo que ele estava pedindo realmente partia dele, não era uma coisa aleatória que ele estava pedindo. Uhum. E aí todo mundo, não, Ana, assim... Por último, eu conversei com uma psicóloga, e aí ela falou para mim, não, ele tá consciente, né? Ele tem as limitações dele, mas ele tá consciente e tudo mais. Aí ela falou assim, talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais isso em você. Só que aí ela me explicou o quanto que isso era bom para a masculinidade dele, para a virilidade dele, tudo mais. E isso é importante, essa questão de você entender a importância desse lado, né? E aí eu fui atrás de entender isso. E a última pessoa que eu conversei foi o neurologista dele. O neurologista, ele pulou dessa altura, né? De alegria na hora que eu contei. E aí ele nossa, que bom! E eu fiquei olhando pra ele, eu morrendo de vergonha. E eu olhando pra ele, tipo assim, você tá achando bom? Que alegria é essa? E aí ele, nossa, que bom! Tudo mais. Não, tá tranquilo, pode ter relação com ele, tá tranquilo. Aí eu fiquei mais espantada ainda. Aí ele sentou, ele bateu tantos dedos lá no teclado, aí ele virou a tela do computador para mim e ele falou assim, olha, isso aqui é a quantidade de neurônios que são ativados no momento do ato sexual e não sei o que tem. Foi me explicando o quanto que isso era bom para o Júnior. E aí, a princípio... Vou dizer a você, a princípio para mim foi tudo de boa? Não. A princípio eu fui muito por esse lado do o quanto era bom para ele. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui me readaptando, sabe? Só que eu acho que uns 3 meses depois, teve um dia que o Júnior, ele tentou pegar em mim. E o Júnior ainda não tinha movimento nos braços. E ele tentou pegar em mim para fazer um carinho. Nessa hora eu falei assim, realmente, o Júnior tá entendendo muito mais do que eu imagino. Porque até ali eu ainda tinha um pouco de receio, sabe? Tanto é que eu não comentava muito com outras pessoas, eu só comentava mais com a equipe médica, porque eu tinha medo também das pessoas pensarem assim, nossa, mas ele tá do jeito que tá e ela, tipo, tá abusando dele, sabe? Eu tinha muito receio disso. E eu lembro que a primeira vez que eu comentei isso abertamente, choveu mulheres que estavam passando pela mesma situação, falando assim, Ana, eu não sei como voltar a ter uma relação marido e mulher com meu marido. E depois que você falou, agora eu vou em busca de ajuda, sabe? E isso, assim, pra mim foi muito gratificante. Porque eu falei, nossa, quantas e quantas mulheres não fica nessa, eu sou só a cuidadora, passa a se ver só como a cuidadora. Exato. Né? E aí também foi um susto de primeiro momento, mas depois, né, também as suas consultas, né, com os médicos, você viu que era uma coisa natural, normal, e que você também poderia se ver como mulher dele. Sim. Né, não só como a parceira, a amiga de estar ali, né, cuidando todos os dias, mas também o amor de casal, né, de homem e mulher.
Que Foi bacana. bem legal. Que legal. E hoje, então, a vida de vocês, né, depois de tanta luta, acabou estabelecendo também. Conta um pouquinho de como é a rotina hoje também de vocês. Então, hoje o Júnior, ele está cadeirante. Eu falo que está, porque eu creio fielmente na cura do Júnior, gente. Amém, eu também. Sabe? É, a medicina diz várias coisas, mas aos olhos da medicina não existe explicação médica para como o Júnior está hoje, o quão bem ele está hoje. O dia da alta dele do hospital, o médico falou que ele tinha no máximo de 6 meses a 1 ano de vida, não mais que isso. Né? Tanto é que ele chegou a ser considerado paciente paliativo. Então, ele superou todas as expectativas. O médico falou que ele nunca mais ia falar, hoje ele fala. Falou que ele nunca mais ia se alimentar via oral, só por sonda, hoje ele se alimenta totalmente via oral. Falou que nunca mais ele iria ter movimentos, ele tem movimento do lado direito e está começando a ter respostas musculares do lado esquerdo. Então, assim, hoje ele ainda depende de uma cadeira de rodas, né, para se locomover para todos os lugares. Ele ainda é considerado 100% dependente, porque apesar de ter movimento do lado direito, são movimentos limitados, porque ficou muito tempo sem mexer, tem a questão de espasticidade também, então os movimentos dele são bastante limitados, mas assim, é consciente, entende tudo, lembra de tudo. O Júnior perdeu só 4 anos da memória dele. Foi 2 anos antes do acidente e 2 anos depois do acidente. O Júnior não lembra do nosso casamento. Tanto é que quando ele voltou à consciência, ele achava que eu ainda era namorada dele. Né? Ele não achava que a gente já tinha casado. Às vezes ele tem flashes de memória desses 4 anos, aí ele recorda alguma coisa e ele fala, né? Por exemplo, ele recorda que a gente dançou no nosso casamento. Isso ele recorda. E aí ele fala. Alguns flashes ele vai lembrando, né? E, sim, é uma pessoa que é muito batalhadora para se ver melhor. Né? Hoje ele faz reabilitação neuromotora, fisioterapia neuromotora, que é o tipo de fisioterapia que é adequado para ele, que antes ele não fazia. Hoje ele já consegue, dentro da fisioterapia, andar na esteira. Claro que tem o auxílio, o aparato de todo o equipamento, mas era algo que era considerado impossível. Né? Aos olhos da medicina, ele não ia sair de cima de uma cama, e hoje, com todos os equipamentos, ele consegue fazer a marcha em uma esteira. Então, o Júnior é 100% um milagre. Amém. Temos um vídeo também, né, produção? Queria que soltasse, por favor, para a gente ver também, porque tem alguns processos, né, alguns exercícios até nesse vídeo, né, para a gente ver. Vamos ver aqui. Oi. O vídeo vai chegar. Enquanto isso, você também é autora de um livro, né? Diagnóstico não é destino. Sim. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Vamos aqui, mudei de microfone. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Diagnóstico não é destino. É o livro, né, da Ana. E o Júnior contando, né, a história. Eu ainda não li porque eu acabei de receber. Esse aqui é o meu presente. Tem até uma dedicatória aqui. Já quero agradecer. Esse é meu, tá, gente? Mas ela vai deixar também aí para vocês adquirirem. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre o livro, né? Como que foi ministrado também para você produzir. Então, logo após o acidente do Júnior, a gente não tinha rede social, usava muito raramente. E às vezes eu postava alguma coisa do Júnior para os familiares saber o que estava acontecendo, porque a gente morava longe de todos os nossos parentes. Então eu postava alguma coisa ali para eles saberem o que estava acontecendo. Aí teve um determinado dia que Deus ministrou ao meu coração que era hora de parar,
Era a hora de silenciar. E ele foi muito claro, vai chegar o momento certo de você contar a história de vocês, mas agora é a hora de silêncio. E eu não postei mais nada com relação ao Júnior. Quem queria saber, ligava ou ia até a gente, mas eu não postei mais nada. E eu já tinha as redes sociais, mas assim, igual eu tô falando, usava uma vez no ano. E aí, após 2 anos, quase 3 anos após o acidente, um determinado dia, a dança faz muito parte da nossa história. A gente se conheceu em um baile, né, dançando. E eu sempre gostei muito de dançar e o Júnior também sempre gostou muito. O Júnior, inclusive, até trabalhou como free dance, né, que é dançarino, assim. E aí, rolou uma trend nas redes sociais, o homem tirava a mulher para dançar. E como a dança é muito importante, assim, pra gente, eu falei assim, eu vou tirar o Júnior para dançar. Chamei a vizinha, falei assim, você grava eu tirando o Júnior para dançar? Eu tirando ele da cadeira de rodas para dançar. E o negócio viralizou. Só que eu tinha esquecido que não era para postar nada. Em 2 horas deu 2 milhões de visualizações. E eu assustei, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, não tem como despostar. Muita gente já viu. Falei, e agora? Aí eu lembrei que Deus tinha falado que não era para ficar dando notícias do Júnior. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui orar e perguntar para Deus o que eu fazia dali por diante. E aí eu entendi que tinha chegado a hora de contar a nossa história, realmente. E comecei a contar, né, a nossa trajetória nas redes sociais. E um determinado dia eu comecei a sentir esse desejo, né, na verdade, o sonho de escrever um livro vem da minha infância. Né? Sabe aquela história de que para você só viveu se você tiver um filho, escrever um livro, plantar uma árvore? Eu acho que é isso, se eu não me engano. Então, isso vem desde a infância. Eu lembro que um professor falou isso na escola, um professor de ciências falou isso na escola, e eu guardei na minha cabeça, e eu tinha que escrever um livro. Eu sempre escrevia poemas quando eu era mais nova, fazia caderninho de poemas. E aí eu falei, gente, mas como que eu vou escrever um livro? E aí pensei, mas não saía. E a gente fazia muito vídeo de dança, muito vídeo dançando, e a gente estava em alta, assim, super viralizado. E aí nossos vídeos começaram a chegar para uma pessoa lá na Holanda. Nossa. Começou a chegar para uma pessoa lá na Holanda os nossos vídeos, e essa pessoa, ela falou, quando ela entrou em contato comigo, ela falou assim, Ana, eu não sei por que teus vídeos apareciam para mim, eu não curto esse tipo de conteúdo, mas direto aparecia para mim esse conteúdo. Ela falou assim, apareceu uma vez, apareceu 2 vezes, e Deus falava para mim, observa essa mulher. E aí ela falou que na 3ª vez, ela falou, eu vou entrar nas redes sociais dessa mulher para me entender o que Deus quer que eu veja. Aí que ela foi entender, que ela pensava que eu era cuidadora do Júnior. Aí que ela foi entender a história, e aí ela falou, olha, o que eu tenho em mente é a gente fazer um livro contando a tua história. O que você acha disso? Falei, você não tem noção quanto tempo tem que eu penso em fazer um livro. Ela falou assim, então, eu vou custear teu livro e você vai escrever o livro. E foi assim que saiu, né, esse livro. E no dia que a nossa primeira reunião para determinar a respeito do nome, né, e aí o primeiro nome que saiu foi esse, Diagnóstico Não é Destino. E aí a gente falou, não, é isso mesmo. Porque o Júnior superou tudo que a medicina dizia que um dia iria acontecer com ele. Ah, sim, glória a Deus, né? Deus é o médico dos médicos e a última palavra é dele e ponto final, né? Com Mas certeza. Que bacana. E mais uma vez você viu Deus agindo, né, ali na sua vida, no desejo que você tinha no seu coração, e também vai ficar também para as pessoas conhecerem mais a história de vocês e vai alcançar mais vidas, né? Porque tem muitas pessoas que vivem também, né, o que vocês viveram, o que vocês passam, né, ainda, talvez Sim. de maneira diferente, mas também por conta de ser desenganado pelos médicos, né, pela medicina. E aí a gente traz aí o seu testemunho para
colocar a fé das pessoas em prática também, né? Porque você não desistiu, né? Continua firme e forte para a glória de Deus e que você continue também alcançando muitas famílias, né? Muitos casais com a sua história, viu? Antes da gente finalizar aqui, vamos ver se agora que o microfone tá funcionando. Produção, consegue colocar aí pra gente também o vídeo do Júnior, né? Pra gente também ver um pouquinho desse processo. Uou, muito bem, muito obrigada. O Júnior não pôde estar aqui, né? Mas Deus vai preparar outro momento, eu creio em nome de Jesus. Então a gente passou um vídeo aí para o pessoal também conhecê-lo, né? E também quem quiser adquirir o livro também pode deixar também os seus contatos, suas redes sociais e também fazer o marketing aí. É através do nosso Instagram, né? @AnaEJunior1. Aí lá a gente conta um pouco mais, né? Tem mais detalhes ainda da nossa história. Eu falo que Deus é grandioso na nossa vida, porque tem detalhes, assim, coisas que eu conto e as pessoas ficam assim, mas como que isso aconteceu? Né? Igualmente a nossa vinda para São Paulo foi obra de Deus na nossa vida e tem sido cada dia mais. E em todo o caminho vocês veem a mão de Deus, né? Com certeza. Que legal, muito bem. A gente está quase finalizando, a gente tem aí uns 3 minutinhos, então antes da gente finalizar também, eu queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração, momento pregação Ana Rufino agora. Bom, gente, sempre chega pessoas falando para mim como que eu não desisti, como que eu dei conta, e o que eu tenho para deixar para você por mais difícil que esteja a sua caminhada, por mais difícil que esteja a sua jornada, não desista. Você só vai saber lá na frente se vai dar certo ou não, se você continuar caminhando hoje. Acredite, tenha fé, não perca a esperança e tenha certeza que, por mais difícil que seja, Deus está com você. E muitas vezes a gente não entende o porquê da dor, o porquê do deserto, mas Deus, Ele sabe o porquê de cada situação dentro da nossa vida. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos passar para que nós sejamos justamente aquilo que Ele preparou para a gente. Amém, amém. Que mensagem poderosa, Ana. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. A gente pode fazer uma parte 2, né? Porque com certeza teve mais coisas aí que não foram compartilhadas, porque são muitas coisas, né? Uma estrada muito grande ainda. E eu acho que está falhando o microfone aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu quero agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, que Deus continue usando demais a sua vida, que você alcance muitos corações com a história de vocês. Eu desejo que o Júnior, né, seja curado em nome de Jesus, né, porque a gente crê, a gente tem fé em Deus, então a gente sabe que Deus pode fazer todas as coisas. Sim. E em breve, né, espero que vocês estejam juntos e continuem, né, bem felizes, sendo esse exemplo de casal e você um exemplo de mulher, porque não é fácil, então você é uma inspiração para muitas pessoas, viu? Que Deus continue abençoando demais a vida de vocês e muito sucesso. Obrigada, e eu que agradeço e foi uma honra enorme estar aqui com você. É muito bom poder compartilhar a nossa história, muito bom. Porque eu sempre falo, não é sobre a Ana e o Júnior, é sobre o agir de Deus através da nossa história. Amém, amém, que lindo. Gente, e o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ficou até o final também, se inscreva no canal, ative o sininho. Siga a nossa página também no Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E muito obrigada pela companhia, um beijo no coração. E não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.